Cordiais saudações, meu nome é Fernando e hoje meu vídeo é uma dica de livro, né, do jesuíta Leonel Franca, de quem eu já falei, comentei um livro dele, né, O Protestantismo no Brasil, polêmicas que ele teve com protestantes, e se vocês quiserem assistir, eu vou deixar a playlist aqui. Bom, o livro que eu li, demorei uma semana para ler, o livro tem 249 páginas, tá? Foi editada pela editora Cristo e Livros, que é uma editora, pelo menos me parece ser uma editora nova, provavelmente uma editora de leigos que estão editando obras do assim chamado catolicismo tradicional, né, anterior ao Vaticano II, que é o livro do padre Leonel Franca, né, o Tomismo e as ideologias modernas, né, a capa é muito bonita, né, o livro é bem feitinho, tá, e tal. Então, neste livro, o padre Leonel Franca ele vai combater o marxismo, né, vai refutar, aliás, o marxismo, vai refutar o positivismo e o materialismo. E no final, ele tem uma carta que escreve para o irmão dele, que é o Leopoldo, refutando um materialista. E no último capítulo, ele vai fazer uma análise sociológica, né, sobre o suicídio, né, que o suicídio é o grande mal, foi o grande mal do século XX. E claro, continua hoje ainda no século XXI. E ele vai mostrar com a estatística de que o suicídio sempre é maior entre os protestantes. E aí os sociólogos se perguntaram por quê. Aí ele vai falar do Osiander, né, um sociólogo alemão, que ele vai dizer que provavelmente o suicídio é muito menor entre os católicos por causa dos sacramentos, né, e por causa da confissão. E tem também um protestante, naquela época, um protestante que esteve em Berlim, Martin Olpe, que ele disse que o segredo realmente de haver menos suicídios, né, se comparado com os protestantes, né, porque há mais suicídio entre os protestantes, Martin Olpe, ele concluiu isso, e ele falou assim, o segredo de haver poucos suicídios entre os católicos é a confissão, né, o sacramento da penitência. Então é um livro muito bom. Por exemplo, quando ele refuta o marxismo, ele vai dizer por que, né, da onde Marx tirou suas ideias. Então ele vai dizer que Marx tirou suas ideias primeiramente de Hegel, depois ele tirou as ideias do Feuerbach, né, do Feuerbach, e aí ele explica como foi a evolução do pensamento de Karl Marx até ele chegar no materialismo dialético e tal. E aí ele explica tudo bonitinho e refuta o marxismo, assim, não deixa sobrar nada. Então, pelo menos 2 capítulos ele dedica ao marxismo. Depois ele vai falar sobre o positivismo, né, que o positivismo é a ideologia criada por Augusto Comte, né? Augusto Comte, que desprezava a metafísica e também a religião. Então, o positivismo seria a ideologia que a ciência resolve tudo, né? O empirismo resolve tudo e tal. Só que o Padre Franca vai refutar algumas teses, por exemplo, como eles negavam, os positivistas negavam, e se existem ainda hoje positivistas, eles negam, né, os universais, que é a questão da metafísica, né? Eles negam o ser, né, o estudo do ser, a ontologia. Então, para eles só existem os indivíduos. Então, e que dentro da nossa mente nós só trabalhamos com imagens, né? E o padre Frank ele recorre à psicologia, mostrando que a nossa mente não trabalha somente com imagens, mas com conceitos, com ideias, né? Então a comparação entre uma cor e outra, quando nós distinguimos uma cor da outra, isso não é imagem, isso é um critério, é um julgamento. A gente sabe que o vermelho não é verde, então isso é um julgamento que não tem nada a ver com imagens, né? E aí ele refuta brilhantemente esse espírito cientificista e mostra que o positivismo, já na época dele, era uma ideologia decadente.
Depois ele faz uma carta, né, para o irmão dele, Leopoldo. Essa carta é datada de 1914, ele já estava lá na Europa, né, no seminário, para se formar padre da Companhia de Jesus, e ele manda uma carta extensa para seu irmão, que tinha falado que o Leopoldo, né, o irmão do padre Franca, que tinha um amigo, um colega que era materialista, positivista, e aí o padre Franca, né, com paciência, com grande didática, através de uma carta, desmontou todos os argumentos do materialismo e provou, né, que realmente o materialismo é um absurdo, né, que realmente o ateísmo não tem lugar, né, não tem lugar, o ateísmo, o materialismo não tem lugar. Então ele vai recorrer à questão do primeiro motor, à contingência, à imutabilidade, né. Então se o padre Franca fala assim, o mundo, se ele é eterno, né, se ele é eterno, então ele é necessário. Mas se ele é necessário, então ele não pode sofrer mudança, porque sofrer mudança é uma potencialidade daquilo que não é, daquilo que não era e vem a ser, né? É uma mudança, a mudança é isso, é uma potencialidade. Então se o universo ele é eterno, ele não pode ter potencialidade, ele tem que ser ato puro, e o universo não é um ato puro, né? O universo ele tem potência, ele sofre mudanças, aquilo que ele não era, ele acaba se tornando. Então, ou seja, o universo sofre mudanças, então, ou provavelmente ele tem um começo e vai ter um fim. Logo, ele é contingente. Contingente é aquilo que tem existência, mas poderia não ter. Então, se ele é contingente, então tem que ter um ser primeiro que vai dar origem aos seres contingentes. No caso, o universo e todos os outros seres dentro do universo, tá? Então, eu estou falando assim, bem parcamente, né? Só dando umas pinceladas, porque é uma dica de leitura. E no fim do livro, como eu falei, ele vai falar sobre o suicídio, né? Mostrando como o cristianismo da Igreja Romana, né, na Europa, ele foi bem mais benfazejo. Aí ele cita Osiander, Martin Wolpe, mostrando o diferencial da Igreja Romana, que são os sacramentos, coisa que o protestantismo não tem. E o protestantismo também, por ser uma religião individualista, acaba tendo mais suicídios, né? Então, quando se vê numa região, né, pessoas com as mesmas profissões e tal, por que determinadas pessoas de uma confissão se suicidam mais? Se têm as mesmas profissões, os mesmos afazeres, se vivem dentro da mesma economia, né? Então a única explicação, né, que alguns sociólogos viram foi o diferencial dos sacramentos da Igreja Católica Romana, em especial, né, a penitência, vulgarmente chamada de confissão, né? Então é um livro muito bom. O Padre Franca dá uma aula de filosofia, de ciências, de sociologia, realmente, né? O Padre Franca foi um dos melhores expoentes da Igreja Romana. Ele nasceu em 1893 e faleceu em 1948. Ele era gaúcho e, repito, da Companhia de Jesus. Pena hoje, né, em 2021, né, não temos padres da Igreja Romana da altura, né, da estatura do Padre Leonel Franca, né? Como faz falta um Padre Leonel Franca na sociedade brasileira, né? O Vaticano II parece que acabou matando esse espírito jesuítico. Parece que o Vaticano II agora só produz, né, após o Vaticano II, se produz padres medíocres, nenhum da estatura do Padre Leonel Franca, infelizmente. Bom, gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que aparece no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E deixe aí seus comentários, que eu quero saber o que você pensa sobre este assunto. E até o próximo vídeo. Fui!